Você já ouviu falar ou até mesmo já passou pela experiência da paralisia do sono? Apesar de ser algo extremamente assustador, é muito mais comum do que imaginamos, e há diversos relatos a respeito dela. A paralisia do sono nada mais é do que uma espécie de falha do nosso corpo, mais especificamente do nosso cérebro, ou pode-se dizer que é uma descoordenação de ambos. Acontece que durante esse fenômeno, seu cérebro acaba despertando do sono antes do seu corpo, ou seja, você está acordado, mas ao mesmo tempo não está. E daí é que vem tantos relatos agoniantes. Diversas pessoas que tiveram tal experiência dizem que viram figuras ou passaram por situações desesperadoras. Alguns viam duendes, outros viram um homem alto, parecido com o famoso Slenderman, e por aí vai. Para tentar ilustrar o que essas pessoas passaram, hoje traremos alguns relatos sobre a paralisia do sono. Duende estranho no meio da noite. Era madrugada, por volta de 3 horas da manhã, quando despertei de um sono profundo, mas logo percebi que as coisas não estavam normais. Inicialmente, senti uma certa dificuldade para abrir os olhos e ao mesmo tempo não conseguia me mexer, como se algo muito forte prendesse todo o meu corpo. Pouco tempo depois, comecei a sentir um peso em meu peito, algo que estava até bloqueando a minha respiração. Ao conseguir abrir os olhos, após muita luta, o quarto estava escuro, mas não o suficiente para atrapalhar a minha visão, pois conseguia ver os móveis, a televisão desligada e tudo ao meu redor, movimentando apenas os olhos, visto que meu corpo permanecia imóvel. Mas quando minha visão conseguiu acostumar com um quarto escuro, eu pude perceber algo que fez meu coração disparar. Sob meu peito, havia uma espécie de duende, parecia até mesmo um gárgula, com dentes cerrados, orelhas pontudas e olhos bem redondos e vermelhos. Uma figura muito assustadora. No mesmo momento, tentei gritar pedindo socorro, mas minha voz não saía. No pensamento, comecei a rezar, e aquela criatura estranha parecia ler meus pensamentos, pois ela falava para mim com uma voz extremamente diabólica. Agora você reza? Ha 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 ha. Pode rezar, não vai adiantar. Continuei lutando, tentando me mover, e quando finalmente meu corpo despertou, corri para acender a luz. Não sei se foi algo do meu psicológico que já estava abalado, mas eu posso jurar que depois que acendi a luz, pude ver os pés daquela criatura entrando debaixo da cama. Eu não sei dizer quanto tempo durou. Deve ter sido algo em torno de 3 a 4 minutos, mas foi tão impactante que parecia uma eternidade, e depois desse dia, fiquei quase um mês sem conseguir dormir direito. Acordando com o rosto deformado. Era cerca de 10 horas da noite. Eu estava deitado na cama com minha esposa, assistindo televisão, mas meio sonolento. Eu percebia que estava dando algumas pescadas, mas como queria assistir o programa, fiquei me esforçando para ficar acordado. Pouco tempo depois, acabei pegando no sono, e por um curto momento tive um pequeno pesadelo. Eu tinha passado aquele dia jogando no computador, e no jogo havia uma escadaria na rua, e um pouco mais acima uma porta. Nesse meu pesadelo, eu estava nesse mesmo lugar, olhando para as escadarias, e vi uma espécie de fantasma caminhando, subindo as escadas e indo em direção à porta. Não sei porquê, mas resolvi correr atrás dele, e vi o momento em que ele entrou pela porta. Alguns segundos depois, eu cheguei nessa porta e lá estava o fantasma parado, me esperando. E no mesmo momento ele entrou em meu corpo. Assustado, acabei despertando no meio do pesadelo, mas algo estava errado. Eu abri meus olhos. Eu vi a televisão ligada, minha esposa do meu lado mexendo no celular, mas não conseguia me mexer. Era como se aquele fantasma realmente tivesse me dominado.
impedindo meus movimentos. O desespero começou a ficar maior. Eu tentava gritar, tentava chamar minha esposa que estava a centímetros de mim, mas minha voz não saía. De repente, senti meu rosto começando a se deformar sozinho. Parecia que minha boca estava esticando, meus olhos estavam arregalados e um sorriso sinistro surgiu em meu rosto de forma involuntária, parecendo aquele sorriso das pessoas no filme Verdade ou Desafio. Fiquei nesse estado por aproximadamente 2 minutos, quando do nada senti meu corpo se soltar e minha feição havia voltado ao normal. Ao falar para minha esposa, ela disse não ter notado nada, que para ela eu estava dormindo tranquilamente ao seu lado. Foi uma experiência que não desejo para ninguém. Bichos na barriga. Eu tinha apenas 14 anos e estava sentado no sofá da sala assistindo televisão, mas não consigo me lembrar exatamente o horário. Alguns minutos depois, acabei pegando no sono e tive um pesadelo, onde haviam bichos comendo minha barriga. Minha camisa estava com sangue e, devido ao susto, eu acordei. Mas ao acordar, não conseguia mover o meu corpo e minha voz não saía. Comecei a sentir uma espécie de beliscão na barriga. Um não, mas vários. Lembrei do pesadelo e comecei a me esforçar para tentar olhar para baixo, mas meu corpo não respondia. Fiz de tudo para conseguir qualquer movimento, e como estava sentado, pude ver com um rabo de olho que aqueles bichos do pesadelo estavam lá, comendo minha barriga, algo que foi angustiante. Eu não sentia dor, apenas uma pressão. Eles iam comendo e subindo pelo meu peito em direção ao meu rosto. E eu nada podia fazer, pois estava imóvel e sem voz. Fiquei tão assustado que uma lágrima chegou a cair. Para minha sorte, alguns segundos depois, minha mãe me chamou para ir deitar na cama, pois estava todo torto no sofá. Eu contei a história para ela, e ela disse que eu estava normal, sentado no sofá dormindo, apesar de estar em uma posição desconfortável. Eu só sei que penso naqueles bichos até hoje, de tão real que foi. Mulher de gritos ensurdecedores. Essa situação aconteceu alguns anos atrás e eu estava passando por sérios problemas de insônia. Certo dia, resolvi que iria para a cama mais cedo e não sairia dela até que conseguisse dormir, pois meu corpo já não estava me aguentando. Fiquei cerca de 1h30 deitado e o sono não chegava, mas por alguns instantes senti que meu corpo começava a se entregar e que finalmente conseguiria entrar em um sono profundo. De repente, senti um impulso e meus olhos abriram. Tentei fechá-los novamente para tentar voltar a dormir, mas eles não respondiam, ficando focados em um único ponto. Tudo começou a piorar quando tentei mover minha cabeça, mas também não conseguia. Percebi que meu corpo estava completamente travado e comecei a ficar preocupado, pensando que pudesse ser algo relacionado à falta de descanso. As coisas pioraram ainda mais, quando em minha visão periférica surgiu uma figura feminina, vestindo uma roupa branca, e ela era completamente luminosa, com um brilho intenso, tanto que não conseguia ver seu rosto. Ela foi se aproximando de mim, e do nada abriu uma boca gigante cheia de dentes pontiagudos, soltando um grito extremamente alto e estridente, muito agudo. Logo em seguida, comecei a ouvir sussurros, como se diversas pessoas conversassem baixinho com vozes bem tenebrosas. As vozes começaram a diminuir, e aquela mulher simplesmente sumiu no meio do quarto. Meu corpo estava solto e minha voz havia voltado, mas meu coração ainda estava totalmente acelerado. Foi uma das sensações mais assustadoras que já passei. Mas e você? O que achou dos relatos?
Já teve alguma experiência parecida? Como reagiria perante tal situação? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.